de Jesus. Mais aplausos em nome de Jesus. Aplausos, Yes! aplausos, Jesus. aplausos, aplausos, aplausos. Glória. A tua família viverá. Isso. A tua família viverá. Isso. A tua família viverá. Yes. A tua família viverá. Yes. Porque nesta manhã Dans ce matin, você já carrega a marca. Yes. marque, Você está dentro da casa la grâce, e teu espírito está acordado. est condamné. Desperta-te tu que dorme. Yes. Sai do mundo dos mortos. Au milieu des morts, O Senhor te il esclarecerá. se va t'éclaircir. Tu viverás. Tu vivras. Tu não morrerás. Tu ne mourras pas. Tu não morrerás. Glória. Estou a decretar e Je declarar. déclare, Aleluia. Vive. Yes. Vive. Yes. Vive. Yes. Vive. Yes. Vive. Glória. Aleluia. Regarde-moi. Toma seu assento. Prends ta chaise. Evangelista Sérgio. Évangile Serge. Alguém vai testemunhar quem está cuidando disso? Doutor Bambi? Doutor Duda? Labarachete. Glória. Abana suas mãos. Élève tes mains. Diga: minha família viverá. Ma minha famille família vivra. Aplausos para Papai Basílio. Applaudissons Papa Basile. É verdade. Ele fecha a casa para filhos. Ele Como é que ferma a você maison está pour vindo à filhos. igreja, teu filho está dormindo. Comment tu viens à l'église, ton enfant dort? E você mais consegue se sentir bem. Et tu vas te sentir bien. Os teus filhos te desobedecem normal. Tes enfants te désobéissent Por normalement. falta de vigilância, Manque de vigilance. colega do banco te choca, Le quer sair collègue da de banque te igreja. touche, tu veux sortir de Você l'église. ora, você não vigia. Tu pries, tu ne veilles pas. Quem vigia Celui qui veille, sabe que depois da oração, il sait après la prière. o diabo quer caminho Le para passar. diable cherche O un chemin diabo pour pode passer. passar por colega, Le diable peut um chasser colega do banco. par un collègue de banque. Como é que teu filho te falta com respeito, ofende normal? Comment ton enfant te manque du respect? E alguém que Ça, está c'est no normal. banco te respondeu mal, é um Et problema. quelqu'un qui est à toi à côté t'avait répondu mal, c'est un problème. Como é que isso é possível? Comment ça c'est possible? E diz que eu sou cristão. Et dit que je suis chrétien. Deus vai me libertar. Dieu va me délivrer. Oh, Oh, é outro Deus. my God, c'est un autre É Dieu. outro Deus. C'est un autre Dieu. É por isso, D'où muita gente vive só pela il y graça a dos beaucoup de gens qui vivent pastores. seulement par la grâce des pasteurs. Não, é outro Deus. Non, c'est un autre Dieu. Aliás, para Deus, Mais pour Dieu, a minha filha, ma fille, que não ora, qui ne prie pas, é menos importante elle est moins do importante que o filho Osvaldo que que ora. mon fils Oswald qui prie. Isso é que é evangelho. C'est ce qu'est l'évangile. Isso é que é cristianismo. C'est ce qu'est le christianisme. Será que isso aqui é para você? Est-ce que ça c'est pour toi? Jesus disse a Maria, Jésus avait dit à Marie, a minha mãe, ma mère, o meu pai mon père, e aquele que está aqui, c'est ceux qui sont que ici, ouve a palavra. qui écoutent la parole. Será que essa é a tua atitude? Est-ce que c'est ton attitude ça? É outro Deus que você busca. C'est notre Dieu que tu es venu chercher. Deus da Bíblia. Dieu de la Bible. Ele diz assim, Il dit ceci. ele diz assim, Il dit ceci. pode fazer qualquer mal, Tu peux faire n'importe mas quel mal. quem tocar os Mais meus, celui qui touchera le mien, não importa quem ele é, n'importe pas celui qui est, seja quem for, soit qui soit, sofrerá condenação. il souffrira la Você condamnation. está a tocar teu irmão, Tu touches à ton frère. estás a tocar alguém de Tu Deus, touches quelqu'un qui est seja quem Dieu. for, N'importe qui est seja il. cristão, Des autres chrétiens. estás a tocar alguém de Tu Deus. touches quelqu'un qui appartient à Dieu. Você pode ter as vantagens, Tu peux avoir des avantages. mas o mundo espiritual Mais le monde spirituel, sabe quem é justo. tu sais qui est juste. Já? Pode vir aqui. Tá onde? Glória a Deus. Vem, filha. Queremos convidar a irmã Ana Sambo, por favor. E a igreja vai aplaudir ao Senhor. Aplausos ao Senhor. Mais aplausos em nome de Jesus. Você pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos mais uma vez saudar a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor.
A nossa mensagem, a pregação que sai desse altar é combatida, é questionada, mas o Deus dessa aliança responde com testemunhos. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Avança um pouco mais aqui. Avança um pouco mais aqui. E hoje nós vamos ouvir mais um testemunho edificante que aconteceu com esta serva, essa mulher que temos aqui. Mais uma vez, Deus eterno provou que tem aliança com nosso Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. E esse testemunho vai confirmar de que você está numa casa certa, como foi pregado. Amém. Glória a Deus, irmã Ana, por favor. Amém, igreja. Eu estou aqui para dar um testemunho. Na noite de quinta-feira, eu fui me deitar. Lá para as 2 ou 3 horas de madrugada, eu estava a ter um sonho. Eu estava a sonhar que estava no meu local de serviço onde eu trabalhava, junto com as minhas irmãs e alguns colegas. E também lá estava a minha sobrinha. Eu estava deitado na cama. A minha sobrinha veio e me disse: mamã, acorda que já vamos. Mamã, acorda que já vamos. Eu deitada, eu não conseguia acordar. Ele veio novamente: mamã, acorda que já vamos, que o carro já vai seguir. Eu continuava a dormir, não tinha forças para poder me levantar. Eu me mexia de um lado a outro, mas não tinha como me levantar. Ele veio de novo: o carro já vai, mamã. Mamã, não dorme. Mamã, não dorme, acorda que já vamos. Depois daí, eu não consegui. Apareceu a minha filha de 10 anos. Ela veio ao meu lado e começou a cantar: Santo, Santo, Santo. E eu no fim só respondia: toda a glória é dada ao Senhor. Toda a glória é dada ao Senhor. Yes. Aí eu levantei o meu braço e comecei a fitar os olhos. Consegui levantar no sonho e também na vida física. Eu levantei e comecei a me sentir já mal. A cabeça, comecei a sentir um vazio. A casa começou a rodar. Então fiquei sem forças de levantar. Fui me levantando devagarinho, fui até a casa de banho. Saí depois, voltei na cama. Então comecei a mexer o meu esposo. Oh, Ricardo, acorda. Me dê sal. Eu acho que isso aqui é atenção. Me dê sal, não estou a me sentir bem. Ele levantou, foi buscar o sal, me entregou o sal e eu coloquei debaixo da minha língua. Aí quando eu coloquei, eu não conseguia levantar por causa do vazio que eu sentia na cabeça. Eu continuava aí na cama e ele pegou no azeite, ungiu a minha cabeça e começou a orar. Quando ele começava a orar, as coisas começaram a piorar. Eu comecei a sentir a vontade de lançar, comecei a sentir a vontade de fazer tudo naquela hora. Eu já estava a calorear, estava com fraqueza, a cabeça estava vazia e ele começou a orar, as coisas a piorar. Então, aquilo eu lancei a mão de fora da cama, a minha mão cai assim no chão, a minha voz foi embora, já não conseguia como orar. No fundo do meu coração, eu só dizia: Deus do meu pai, Deus do meu pai, Deus do meu pai, pastor Samuel Bumba. Deus do meu pai, pastor Samuel Bumba. Yes. Na medida que eu fui chamando o nome do pai, eu via uma luz que vinha lá do fundo. Yes. O pai vinha subindo com um homem que tinha o rosto brilhante. Yes. My God. Celebra a Deus. Esse homem que vinha com o pai estava com o rosto brilhante. Na medida que eles vinham, havia uma luz que encandeava a chegada dele. Quando ele ia se aproximando, eu ouvia a voz dizendo: oh, já está no fim, a oração já vai terminar, já está no fim. Lá o pai vinha, eu só estendia a minha mão: Deus do meu pai, Deus do meu pai. O pai aproximou até onde eu estava, ele tocou em mim. Quando ele tocou em mim, daí eu comecei a voltar ao normal. Yes. Comecei a voltar ao normal. As vertigens já estavam a passar. Todas as vontades que eu estava sentindo naquela hora, tudo já estava a passar. Amém, igreja? Amém. Aplausos ao Glória a Senhor. Deus. Glória, glória ao Senhor. Uau. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Isso é mais um sinônimo de que você está no lugar certo.
Amen. Isso é mais um sinônimo de que há um homem de Deus no meio de nós. Yes. Eu disse, há um homem de Deus no meio de nós. Yes. E você vai celebrar ao Deus do homem de Deus na medida que você celebra que essa graça da conservação te alcança. Jesus. Assim como você celebra My que God. Deus conserva a tua casa. Yes. Tu não morrerás. Yes. Tu não morrerás. Yes. Diga, eu viverei. Eu viverei. Aplausos para o Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Vou precisar orar para ti com teus filhos. Imagina alguém vai dormir Imagine bem, quelqu'un qui va dormir, sonha un rêve, e sai do sono já vai il sort morrer. du rêve, elle vient maintenant de mourir. Aí o Deus da aliança Là, Dieu de l'Alliance vai visitar ela para lhe va restaurar. visiter elle pour le restaurer. Glória. My God. Papá, Papa, quando vamos dizer se assenta, quand on vous dit se assis-toi, assenta. assis-toi dans O pastor já l'Alliance. disse uma coisa aqui. Pasteur avait dit une chose ici. Como é que você vai sair daqui e vai no Quimbandeiro? Comment tu vas sortir ici? Tu vas Quem aller tem Jesus à un tem o marabout. suficiente. Celui qui a Jésus, il a le suffisant. Ontem eu estava dando ensinamento. Hier, j'ai donné des enseignements. Vão me trazer a menina segunda-feira. On va m'emmener la fille le lundi. O pastor Graciano pediu para falar comigo. Certo. Certo? O que é que ele veio falar comigo? Qu'est-ce qu'elle vient de parler Tem avec moi? tem uma jovem lá na Il y igreja, a une jeune à l'église, lá na subparóquia. là-bas dans la sous-paroisse. E a jovem Et la jeune, teve algumas crises. elle avait eu des A crises. mãe pega a jovem, leva numa quimbandeira La mère prend la jeune et l'amène à un marabout para tratar a jovem. pour traiter la jeune. Quando a jovem chegaram lá, Quand la fille arrive là-bas, aqui, o senhor começou a fazer o le trabalho. monsieur commence à faire son travail. O senhor disse: não, Il dit non, sinto bloqueio je sens un blocage em fazer trabalho sobre en faire ela. le travail sur elle. Mãe ficou assim. La mère était comme ça. Mas esse que trata sempre a Mais nossa c'est ce qui família. traite tout le temps de notre famille. Ele tentava, Elle tentait, disse na mãe: elle est à la estou mère. sentindo bloqueio Je sens un blocage em tratar ela. de la traiter. Mas estou a ouvir Mais j'écoute o nome. un nom. Estão me dizer On me dit que alguém chamado Pastor quelqu'un Samuel appelé Pasteur é que tem Samuel. solução sobre a C'est quelle causa est la dela. solution sur sa cause. Jesus. Celebra. Yes, sir. A quimbandeira despachou a La menina société dit, pasteur la sem lhe fille, tratar, sans le traiter, porque ouviu o nome elle avait écouté un que nom tem solução para ela. qui a la solution pour elle. My God. Hey. Ninguém que está por debaixo da minha aliança Personne qui Yes, est sous mon sir. será alliance traficado pela sera feitiçaria. trafiqué par la sorcellerie. Será traficado pela Sera feitiçaria. trafiqué par la sorcellerie. Quem que está por debaixo da... Mamãe, Personne qui est sous mon alliance. Deus, nós dormimos, mas Deus da aliança não dorme. Nous devons mettre l'alliance de Quando notre você part. se assenta na aliança, Quand você tu se as l'alliance, tu estabelece. t'établisses. Tudo que o mundo ocultismo Et ce que fazer le coutume fera não terá n'aura pas la funcionalidade. fonctionnalité. Isto aqui é Ça, c'est la espiritualidade. spiritualité. Jesus. Isso aqui é Ça, c'est la espiritualidade. spiritualité. Isso não é blá 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 blá. C'est blá. pas de blablabla. Bla, bla, bla. Glory. Non. Yes. O Senhor desconseguiu de Le tratar a médecin jovem. n'a pas arrivé à guérir la jeune. E a mãe Et la mère pegou a jovem, avait pris la fille, levou até no pastor Graciano. l'amène jusqu'au pasteur Graciano. Contou isso no pastor Avait Graciano. conté ça au pasteur Meu Graciano. filho que está lá. Et mon fils qui est Disse, olha, là. ali, levamos num senhor que Nous avons nos emmené trata assim. à un médecin qui nous traite. O senhor começou a Le médecin tratar, commençait à traiter. mas ele disse que o caminho está Il a fechado. dit que le chemin était fermé. Há bloqueio. Il y avait un blocage. E ele ouviu, Elle avait écouté há pastor chamado un Samuel, pasteur appelé Samuel Mumba, Mumba. é que tem solução para Celui isso. qui a la solution pour ça. O pastor Graciano lhe Le pasteur disse, Graciano l'avait dit. pastor Samuel é nosso pai. Pasteur Samuel, c'est notre père. Yes. Eu disse para ela, traga Il bebê dit, aqui allez, na manhã. amène-moi la fille demain. Mamãe, Maman, você está num lugar sério. tu es dans une Yes. place Você está certaine. num lugar sério. Tu es dans Yes. une place sérieuse. É inevitável você ser C'est combatido. inévitable que tu sois Então combattu. você tem que vigiar como Là, o tu pastor dois veiller disse. comme pasteur avait dit. Yes. Aleluia. Amen. Clabochetequia. Yes. Glória. É preciso que os quimbandeiros saibam Il faut que les marabouts que sachent existe ministro de Deus. qu'il y a des ministres de Lord. Dieu. Yes. Glória. Doutor Bambi, uma vez, L'autre fois, une fois,
Duas senhoras vieram à minha procura. Des mamans m'ont venu chercher. Está aí, não vou lhe expor. Elle est arrivée, on va Já é l'exposer. filha da aliança. Maintenant, elles sont déjà filles de l'Alliance. Vieram à minha procura. Elles ont venu me Eu chercher. disse, não, terminei de pregar. Non, j'ai fini de prêcher. Eu disse, não vou atender Je ninguém. ne veux plus causer à Porque eu personne. estava em um programa de 3 dias. J'étais dans un programme de 3 jours. E eu estava cansado. Et j'étais fatigué. Eu disse, não vou atender Je ne ninguém. veux plus parler à personne. Ele saiu, Il sortit. avisou todo mundo que Il avait estava vu tout le lá. monde qui était là. Pastor, não vai atender ninguém. Pas de plus causer à O personne. restante começaram aí. Les restes commençaient à Ficaram aller. duas senhoras. Les 2 femmes ont resté. Foram lhe implorar, por Elles ont favor. imploré, s'il vous Nós plaît. devemos falar com o pastor Nous devons agora. parler avec le pasteur maintenant. Ele entrou, Et il avait entré disse, pastor, des pasteurs. tem duas aí que querem falar com Il você. y a 2 là qui veulent parler Filho, avec não vou atender ninguém. ne veut parler à personne. Ele veio, Ele é disse, venu. não, estamos a vir de uma célula. Nous venons d'une cellule. Quando ouvi isso, Quand j'avais écouté ça, eu disse, faz entrar. il fait leurs entrées. Recebi, Il l'avait reçu. olha o que estão me dizendo Là, para qu'est-ce lá. qu'il me dit? Estavam a cheirar aquele cheiro do Et jovem, aquele Incenso. Incenso. Incenso estavam da a cheirar célula. aquele cheiro de il incenso. avait l'odeur d'essence. Logo que entraram no meu Dès qu'ils sont entrés dans mon bureau, cheiro, l'odeur, é o que é? c'est quoi? Não, pastor, nós estamos a vir Non, de uma pasteur, célula nous agora no venons d'une som. cellule de prière maintenant à Zonglo. A mamã que estava nos fazer tratamento, La maman qui nous faisait le traitement, ele disse que nós temos dois Lembra homens de- noturnos. Nós Doutor vamos- Bambi está aí? 2 hommes de nuit. Nós temos dois homens Nous avons noturnos. 2 hommes de nuit. Já ele já tirou. Un, il a déjà Mas tiré. ele começou a dizer, Il a commencé à o dire, outro é grande. l'autre c'est grand. Não vou Il conseguir. ne peut pas arriver. Mas há uma igreja aí. Mais il y a une église Que là-bas. ouvir pastor Samuel. Écoute, pasteur Ele Samuel. é que lhes deu o endereço. C'est lui qui avait donné As l'adresse. moças saíram da Les filles célula sorties de la com o cellule endereço da mamãe da avec célula l'adresse de ma cellule para vir aqui venir ici. e ser liberto do espírito do homem Pour que ça, noturno il que fait mamãe da l'esprit célula não de tirou. nuit que la maman de la cellule n'a pas arrivé. Célèbre le nom de Jésus. Yes. Yes, sir. Glory. Mamãe, Maman, nós somos quem? qui sommes-nous? Não somos ordinários. Nous ne sommes pas des ordinaires. Entendeu? Tu me comprends? Tem aqui o filho do Régidor. regidor que trouxe, que veio, que eu orei, está aqui um dos filhos. L'un des femmes du chef coutumier, Tá aí? Ok. l'une des filles est Pode là. sentar. É a esposa, né? Filha? Ok. C'est la fille. Trouxemos um regidor da aldeia. A Agora, aldeia lá ele- no fundo. Un chef coutumier du village. Está onde o filho que lhes convidou? Está onde o filho que lhes convidou? Il n'est pas. O senhor regidor não dorme há mês. Le chef coutumier ne dormait pas à un Nem mois. de dia. Ni la nuit, Nem ni de les jours, noite. ni la nuit. Jesus. Ligou para mim. On m'avait appelé, Disse, pastor le Samuel, pasteur Samuel. que o pai, Père, convidei uma il família. avait invité une famille. Eles vão passar situação Il n'est difícil. pas de situation difficile. Trouxeram. On l'avait amené, Aí, voilà, ici à côté. ela deitada Donc elle était no endormie corpo da mulher, donc, au corps de sa femme, com gemidos de dor. en train, il y avait des gémissements de douleur. Cheguei, J'arrive, disse, coloque ele sentado. mets-le assis. Colocaram On ele sentado no l'avait mis fio de assis, Chico. Orei para ela. donc commencé à prier pour elle. Na hora, À l'heure, dor de cabeça les desapareceu. maux de tête avaient disparu. Foi em casa, Les hommes, elle est partie à la maison, dormiu. elle s'est endormie. Não, estou a falar regidor. Je parle un chef coutumier. Estou a falar Je parle regidor. chef coutumier. Chef coutumier. Dormiu. Elle s'est endormie. Veio dia seguinte. Le lendemain, il est venu. Agora me falou de todas as Elle veut doenças. parler de toutes les maladies qu'il avait. Regarde. Está na hora. Maintenant, il est O l'heure. mundo ocultismo Tout sai. le monde culture Yes, sir. sache. Deus é mesmo Que ontem, Dieu Yes, est sir. même hier, hoje Yes, sir. e eternamente. éternellement. Jesus. Maman, Tem que ser portador do poder. porteur de puissance. Estou ouvindo no meu espírito J'écoute dans mon Mwanda. esprit. Mwanda Cecília. Mwanda Cecilia. Cecília Ou Mwanda. bien Cecilia Mwanda. Cecília Mwanda. Il est à Em Luanda. Luanda. Papa. Conhece bem ela. Fica de pé. Mets-toi debout. Jesus. Preciso me comer. Donne- Cecília Mwanda. Cecilia Clabo Mwanda. Chatayaba. A Cecília. Tem mais uma Cecília Mwanda aqui? Cecília Mwanda. Il y a encore une Cecilia Mwanda Preciso ici. certificar se ela. Essa Cecília Mwanda trabalha no armazém. Ela, pai. Elle, Trabalha no armazém. Sim, é mesmo ela. yes, elle travaille dans un Aplausos. magasin. Gloria. Deus é Deus dos espíritos Et dos Dieu des profetas. esprits Yes, de sir. prophètes. Essa Cecília Mwanda trabalha no armazém. Elle travaille dans un magasin. Certo, pai.
trabalha no armazém. Elle travaille dans un magasin, oui, papa. Tem Luanda há quanto tempo? Elle est loin à combien de temps? Já vai fazer três semanas. 3 semanas em Il y Luanda. a 3 semaines à Luanda. Vão em Luanda nem avisa Il o part à pastor. Luanda, il dit même rien au pasteur. Jesus. Quer dizer, se o pastor não tiver uma graça Si profética, pasteur tudo n'a lhe pas passa une assim. grâce prophétique, tout la passe comme ça. Estou a falar de alguém, estou a falar do testemunho, a cura que Deus fez para o regidor. Estou a ouvir Cecília Moa. J'ai pas de guérison que tu avais fait Como au estou a ouvir Joaquim. Comme j'écoute Joachim. Mas não é Joaquim baterista, não. C'est pas Joachim le Joaquim. batteur, mais Joachim. Quem está aqui como Joaquim? Qui est ici comme Joachim? Joaquim é quem? Joachim, c'est qui? Joaquim. Un Joachim. Tem outro aqui? Tem outro, tem um outro, Joaquim. Un autre Quem é Joachim. outro? Joaquim. Oh, mas há alguma coisa no meu espírito. Que eu... Joaquim. Voilà, c'est un autre Joachim. Voilà. Qual é Joaquim que perdeu uma posição? Quel est Joachim qui avait perdu une position? Não você. Perdeste uma posição? Tu avais perdu une position? Joaquim. Joachim. Joaquim. Joachim. O que é que você faz? Joaquim. Voilà un papa. Fala comigo, rápido. Cecília Moanda. Cecília Moanda. Cecília Moanda. Estou a decretar e Je declarar. décrète, je déclare. Tudo que é oculto, Tout ce qui est que quer danificar a sua vida, seja nulo. qui veut planifier sa Yes. vie, soit nul. Todos que estão ligados à minha Ceux qui aliança. sont liés à Jesus. mon Que alliance. Deus exorte a tua oração. Et Dieu exauce Yes, ta prière. Que Deus exorte a tua oração. Dieu exauce Yes, ta sir. Que prière. Deus responda a tua oração. Yes, sir. Deus está me dizendo. Dieu me dit, Consigo ouvir no meu espírito. j'arrive à écouter dans mon esprit. Consigo perceber Cecília Moanda no meu espírito. Cecília Moanda dans mon esprit. Vejo essa Cecília trabalhar no Je armazém. travaille dans un magasin. Mas também estou a ouvir a fazer uma oração. Mais je l'écoute à faire une prière. Clabochete. Yes. Eu estou a ouvir a fazer uma oração. À faire une prière. A dizer En exatamente disant como exactement estou. comme. Rababobocheia Yes. balas. Yes, Father. Cliamantorobocha. Oh. Jesus. A dizer o seguinte. En disant ceci, Senhor, Seigneur, esse dinheiro que eu estou a ganhar c'est l'argent que je gagne. não dá para viver. Ça ne marche pas pour Não vivre. dá para Ça avançar. ne suffit pas pour Não dá avancer. para funcionar. Não dá Queres para dizer funcionar. alguma coisa? Oh, aleluia. Pai, é mesmo isso. Ela me disse que estou em Luanda por causa do novo emprego, porque esse emprego não está dando para avançar, o salário que eu tenho é pouco. My God. Jesus. Não conheço a Cecília Je Moanda ne connais pas fisicamente, Cecília Moanda Jesus. physiquement, mas conheço no meu espírito. mais je le Yes, connais sir. dans mon O esprit. que eu não conheço fisicamente, conheço no meu espírito. Je connais Yes, dans mon sir. esprit. Quer 3 pessoas aqui rápido. Outra Quer pessoa 3, aqui vai ver rapidamente. 3. Homem, espírito, corpo, L'homme, alma, corpo. esprit, O que você âme, não conhece no teu Tu corpo, n'as pas dans ton a corps, tua alma deve ton âme conhecer. doit connaître. O que você não conhece na tua alma, Ton âme, pelo menos o teu espírito deve au conhecer. moins ton esprit Yes. doit connaître. Jesus. Sou guardião da aliança. Je suis gardien Yes, de sir. l'alliance. Yes, papa. Nada vai me passar desapercebido. Rien va me passer Jesus. comme ça. Nada. Rien va me passer sans aperçu. Rien. E não brinca com a profecia. Et ne blague pas avec la prophétie. Quando Agora. ela é séria, Quand elle est sérieuse. a profecia é riqueza. La prophétie est richesse. Se fosse fácil, todo mundo faria. C'était facile, tout le monde faisait ça. Jesus. As pessoas me dizem, você é profeta? Les gens me disent, tu es prophète. Sou pastor. Et non, je suis pasteur. Yes. Eu estou ouvindo Cecília Moanda reclamar do J'écoute seu ceci le salário. monde en train de réclamer. Como é que alguém que eu não conheço Comment quelqu'un que je ne connais pas consigo perceber o que arrive à que ele orou? percevoir ce qu'il O avait prié? Espírito Santo. Le Saint-Esprit. Jesus lia Jesus- o que os fariseus pensavam. Lisez ce que les pharisiens pensaient. Aprendemos isso com Jesus. Après Yes. ça, Ele avec como a Jésus. cabeça da Avec igreja, sa tête, l'église. tudo que ele tem, a igreja Tout tem ce que qu'il a, funcionar. l'église Yes, doit sir. fonctionner comme ça. Primeira pessoa a profetizar. Vamos a Não prophétiser. estou falando do tabernáculo, estou Je ne falando parle da pas de tabernacle, je igreja. parle de l'église. Concernente a vida da igreja. Selon la vie de l'église. Primeira pessoa a La profetizar première é personne à Jesus. prophétiser, c'était Jésus. Ele olhou para Ele Natanael e olhou disse: para Natanael, Nathanaël, eu te vi je t'avais quando vu estavas assentado quand j'étais assise por debaixo da figueira. sous la figuière. Oh Lord. Cecília Moanda. 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 My God, Cecília Moanda. Jesus. Jesus. My God. Glory.
Tá procurar longe aquilo que ele pode receber num pastor. Elle va chercher ce qu'elle peut recevoir dans un pasteur. Que se vai embora sem falar com o pastor. Elle part sans rien parler au Mas pasteur. às vezes a chave está com o pastor. Peut-être la clé est avec le pasteur. Jesus. Eu preciso abrir essa porta para ela. Il faut que j'ouvre cette porte pour Porque elle. Deus ouviu a oração dela. Mais Dieu avait Yes. écouté E sa Deus me prière. deu o nome dela. Dieu m'avait donné son nom. Deus está me dizendo, libera uma palavra Deus me que vai diz, abrir porta para novo emprego para ela. Va ouvrir une Ela porte pour tá em un nouveau Luanda. emploi pour elle. Tem que ter Elle est loin. alguém que declara Ça a va palavra quelqu'un sobre qui você. déclare des mots Yes. sur Estou toi. a decretar e Je declarar déclare Yes, que sir. déclare. que o céu se abre sobre a sua Que le vida. ciel s'ouvre Yes, sur ta sir. vie. Que o céu se abre sobre a sua vida. Yes, sir. Que o céu se abre sobre a sua vida. Yes, sir. Diga comigo, Éfata! Éphata! Éfata já começou. Éphata maintenant commence. Yes. Voilà. My God. Éfata já começou. Yes, sir. Éphata commence. Éfata já começou. Éphata vient de Yes, sir. Será commencer. 40 dias da vida Será profética. 40 jours de vie Será prophétique. 40 dias da experiência Será 40 jours gloriosa. d'expérience glorieuse. Éfata já começou. Yes, Éphata sir. vient de Não perde commencer. dia 5 de janeiro Ne peut pas le 5 até dia janvier 16 de fevereiro. jusqu'à 16 Será février. glorioso, Será poderoso, será. puissant. Yes, sir. Então vim para vos anunciar. Je suis venu pour t'annoncer Glory. Aquilo que o corpo não sabe, ce que le corps ne sait pas. a alma tem que saber. L'âme doit savoir. Aquilo que a alma não sabe, Ce que l'âme ne sait o pas, espírito tem que saber. l'esprit doit savoir. Pode voltar. Fais rentrer. Diz a Cecília Dis à Cécilia que essa porta de emprego que está cette porte aberta d'emploi est ouverte. a partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, neste domingo. dans ce dimanche, Eu não lhe conheço, je ne la connais pas. nunca lhe vi, Je ne l'ai jamais vue. não lhe Je conheço. ne la connais pas. Clabochete. Yes. Diga para ela que Deus ouviu a oração. Dis à elle que Dieu avait Yes. écouté sa prière. Por ela entrar na aliança e se Comme posicionar. elle est en train de l'alliance se Deus positionner. da minha aliança, como estamos na Dieu época de da mon alliance, exortação. nous sommes à l'époque Eu d'exhortation. vos disse que Deus me visitou, dit, Deus disse Dieu m'a que quer visité. responder filhos da aliança. Mais il va répondre Como à estamos na época da exortação. l'exhortation. Deus que eu sirvo, Dieu que je sers, Deus que me estabeleceu, Dieu qui m'avait établi, decidiu avait décidé abrir porta d'ouvrir la porte. do novo emprego Un nouveau emploi para Cecília Moura. pour Cécilia Mwanda. Estou a profetizar sem J'ai óculos, prophétisé sans les lunettes. estou a profetizar sem My filho. God, my God, sans mon cordon, sans Yes, le fil. sir. Yes, my God, Que Deus abençoe. que Dieu vous bénisse. Diga a Cecília que ela é minha Dis filha. à Cécilia qu'elle est ma fille. Como toquete, como amiga dela, Comme je touche comme son ami, estou a decretar que as portas se je abrem déclare para que les Cecília. portes s'ouvrent pour Cécilia. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Joaquim, Joachim, vem com ela aqui. Labarasiki abasete abas. Você precisa tu as besoin se entregar a Cristo de se donner à Christ de todo o teu de coração tout ton cœur e de beneficiar o favor que te conserva. et de bénéficier de la faveur qui te concerne. Eu tenho vos dito que a guarda-chuva Que les gardes-pluie, não está le acima de parapluie ti n'est pas sur toi para te destruir. pour te détruire. A guarda-chuva Le parapluie está acima de ti est au-dessus de toi para te proteger. pour te protéger. Você, estou a ver alguém vulnerável. Je vois quelqu'un vulnérable. E você sabia que há um acidente no teu caminho? Ça fait qu'il y a un accident dans ton chemin. Sabias? Tu savais? Sabias? Tu savais? Há um acidente no teu caminho. Il y a un accident dans ton chemin. O que é que você faz? Qu'est-ce que tu fais? Sou comerciante. Comerciante. Je suis commerçant. Deus vai te livrar de duas coisas hoje. Je vais te livrer de deux choses aujourd'hui. Labarachete abas. Yes. Deus vai te livrar do acidente Je vais te livrer de l'accident. e Deus vai te livrar de uma crise Je vais te livrer d'une crise que podia invadir. qui pouvait envahir. Estou te ver a perder Je te vois en train de perdre tout. Estou te ver a perder Je te tudo. vois en train de tout perdre. Deus que eu sirvo Dieu que je sers está a te conservar neste te mundo. conserve dans ce dimanche. Mamãe, a profecia conserva. La prophétie conserve. Antigamente eu fazia no gabinete. Anciennement, Agora já faço a público. maintenant je fais publiquement.
Vou orar para ti. Je vais prier pour toi. Vou orar para ti. Jesus. Vou orar para ti. Je vais prier pour toi. Labaroche Kamayas. Yes. My God. Quero ganhar tempo. Moderador vem, vai, intercessor vem. Doutor Badienga vem. Pega esse jovem, levam lá, declarem céu aberto sobre ele, repreendem o espírito do acidente e repreendem qualquer espírito. Você precisa se entregar a Deus. Tu as besoin de se Estou a donner ouvir. à Dieu. Quero te deixar aí, mas estou a ouvir que ele se entrega a Deus. Donc toi, tu dois te Que donner ele à se Dieu. entrega a Deus. Que tu Que te ele se donnes à entrega a Dieu. Deus. Donne-toi Que ele à se Dieu. entrega a Que Deus. te donne à Dieu. Já me falasse alguma vez de teu nome? Jamais les fois ton nom. Ok, são 3 Joaquim que Il y a levantaram. 3 Joachim qui sont Mandei élevés. sentar todos, chamei-te. Porque é com você que Deus quer C'est tratar. avec toi que Dieu veut travailler. Deus Dieu quer agir na sua vida. veut agir dans ta vie. Deus quer agir na sua vida. Dieu veut agir dans ta Estou a vie. ver algumas coisas que eu não quero falar aqui. Mas Deus está dizendo no meu espírito Mais Dieu dit dans mon esprit que esse jovem precisa entrar numa aliança. Como o pastor pregou, precisa sentar, precisa entrar, tu dois precisa s'asseoir entrar, et entrer. precisa sentar. Tu dois s'asseoir. Clabachatayabas. Yes. Que Deus te abençoe. Que Dieu te Cuidam bénisse. dele lá. Gardez-lui là-bas. Enquadrem esse jovem. Irmão da Imaculada está aqui? Irmão da Imaculada está aqui? Do grupo Desi está aqui? Il est là, Ok. papa. Fica de pé. Mets-toi debout. Já se desfizeste? Tu as Ah. déjà laissé? Rápido lá, não estou ouvindo nada. Abana as tuas mãos. Élève tes mains. Lababoshia, labababasia. Oroboshe kemenderebosia babasia. Oh, Yahweh. Já? Sim, Ça já. va? Já? Sim. Aplausos para ela. Applaudissons pour lui. Glória. Glória. Não brinca a profecia. Ne blaguez pas la prophétie. Então, eu não acredito que esse jovem Je ne croyais pas que ces jeunes deixaria grupo mundano pouvaient laisser un groupe mondain por alguém se encontrar com ele na rua ele pregar pour pelo quelqu'un se evangelho. trouve à la rue, il est en train de Porque prêcher nasceu l'évangile. num seio do evangelho. Parce qu'il est né au sien évangélique. Mas a profecia Mais la prophétie, é direção de Deus. c'est la direction de Dieu. Jovem, Jeune, não se envolve mais. ne t'ajoute plus. Há caminho aberto para ti à Il y a un frente. chemin ouvert devant toi. Sem colocar a sua vida em perigo. Sans tu mettre ta vie en danger. Amém? Amen. Deus te conhece no mundo de música. Dieu te connaît au monde de la Mas musique, não é músicas mundanas. mais pas de musique mondaine. Ok? Yes. Temos aqui MC Ngola. Fica de Nous avons pé. ici MC Ngola Devo começar a enquadrar esses jovens para músicas gospel. pour des Porque Deus também não te conhece no mundo. Pas Dieu ne te connaît mundano. pas aussi au monde, oh my God, de musique mondaine. Todos os projetos que você está desenvolvendo, Tous les projets que tu développes, de lado mundano, du côté mondain, Deus me ordena para te dizer: Dieu m'ordonne pour te dire, é perca do tempo. c'est perte de temps. Jesus. Deus começa a enquadrar esses jovens Commencez à encadrer ces para gens ser uma voz para o pour reino. qu'il soit une voix pour le royaume. Que Deus abençoe. Que Dieu te bénisse. Toma vosso assento. Prenez vos chaises. Aleluia. Amen.